Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe a nossa vida. A gente está numa série sobre marcas de uma igreja saudável. Terminamos Efésios, Êxodo e agora temos caminhado sobre o que é uma igreja saudável. Nós vimos que uma igreja saudável, ela é uma igreja que zela pela pregação expositiva das Escrituras. A gente viu também no domingo retrasado que a igreja saudável é uma igreja que leva em consideração a teologia bíblica ou a metanarrativa que implica em criação, queda, redenção e também consumação. Tem uma visão geral das Escrituras e do plano de Deus da salvação. Deus é o Criador, Ele é santo. Porque Ele é santo, o homem tem um problema com Ele, porque o homem é pecador. E agora não tem como se relacionar com esse Deus santo, mas Ele também é fiel. Ele prometeu um Salvador para esse homem caído, Ele cumpriu a sua promessa, mandando Jesus e revelando com isso o seu amor, mas também a sua soberania. O Deus que criou o mundo é o Deus que consuma todas as coisas. Ele tem a história nas suas mãos. A Bíblia começa falando da criação e ela termina falando da consumação e como Deus tem toda a história e todo o plano da humanidade nas suas mãos. Ele já diz como tudo vai terminar. Nós olhamos para a Bíblia dentro dessa perspectiva. Hoje, nós vamos falar sobre outras marcas de uma igreja saudável. E dentre essas marcas está a conversão e também a evangelização. Nós vivemos hoje uma era de paradoxos. Por um lado, a nossa cultura secular expressa uma profunda suspeita em relação à ideia de que uma pessoa ela pode mudar de verdade. E sugestões a respeito de transformações profundas são vistas muitas vezes por essas pessoas como uma forma de coação, tentativa de nos forçar a um determinado padrão que não é o nosso padrão. O mundo aí diz que nós somos o que somos e devemos nos orgulhar disso. E que a felicidade do homem está exatamente em aceitar quem ela é e abraçar a sua identidade. No entanto, por baixo dessa fachada de autoaceitação, pulsa uma inquietação extremamente grande e universal. Existe sim um desejo profundo e persistente no ser humano por uma mudança. Veja só, nós trocamos de mobília, nós pintamos constantemente a nossa casa, mudamos de emprego, buscamos novas experiências e tudo isso numa tentativa, muitas vezes inútil, de encontrar tanto satisfação como também transformação. Isso é uma realidade. E essa inquietação, meus irmãos, essa sede por algo novo, por algo verdadeiro, é um eco de uma condição espiritual muito mais profunda. E a Bíblia, ela nos oferece um diagnóstico preciso e universal da nossa situação. Não se trata apenas de uma insatisfação, como a gente vai ver, ou de uma crise de identidade, mas trata-se de uma rebelião fundamental que o homem tem no seu coração contra o Criador. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele não deixa espaço para dúvida nenhuma, citando as Escrituras para silenciar qualquer pretensão que o homem possa ter por justiça própria ou por encontrar qualquer tipo de felicidade ou mudança pela sua própria força. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20, a gente vê aqui o apóstolo Paulo destruindo toda a pretensão humana de alegria, sucesso ou autojustificação diante de Deus. Ele diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Nós que ele está se referindo, os judeus, tá? Ele está dizendo que os judeus não têm nenhuma vantagem a respeito dos gentios ou contra os gentios, porque ele tem demonstrado aqui que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, porque está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, o veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 18, deixa claro que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade e perversão do homem, que detém a verdade de Deus para cometer injustiça. E ele vai falar sobre o gentio que é perverso, que tendo conhecimento de Deus, não o adora como Deus, mas adora a criatura e a criação, no lugar do Deus bendito eternamente. São pessoas que se entregam às suas paixões, aos seus desejos, se inflamam homem com homem, mulher com mulher, comete todo tipo de torpeza que você possa imaginar, e de acordo com as Escrituras, são preparados para o dia da ira. Mas a gente também tem o gentio moralista. É aquela pessoa que procura fazer tudo certinho, mas mesmo assim não consegue viver de acordo com o padrão de Deus. Nós temos também o judeu, que se diz descendência de Abraão, que tem a lei, que se considera luz para os gentios, mas que não vive de acordo com essa lei, e por isso também está perdido. E o apóstolo Paulo, então, ele conclui que todos os homens estão debaixo do pecado. O homem, então, está debaixo do pecado, não busca a Deus e não existe nenhum justo sequer. Então, a gente percebe que todos estão debaixo do pecado, todos os homens são incapazes de salvar a si mesmo e todos eles estão alienados da vida de Deus. E qual é a solução, então? É uma intervenção divina extremamente necessária. O problema do homem não é a falta de um autoconhecimento, mas uma alienação que exige um milagre e não uma técnica. Meus irmãos, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque o que se anuncia nessas igrejas não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas técnicas humanas para tentar atrair, não convertidos, mas adébitos, clientes a uma associação, a um clube. As igrejas hoje se tornaram muito mais um clube cheio de frequentadores do que o povo de Deus arrependido, convertido, transformado e que ama verdadeiramente a Cristo. Quando eu tive, no meu período sabático, aqui, na primeira vez, foi um momento que eu tive para visitar alguns amigos que sempre me chamam para ir nas suas igrejas. Acredite, o pastor é tão envolvido com a sua própria igreja local que não consegue visitar outras igrejas e outros pastores. Igrejas aqui perto eu nunca nem pisei. E nesse momento, então, eu resolvi visitar algumas dessas igrejas. E eu falo isso com muita tristeza. Eu não ouvi a palavra pecado. Eu não ouvi a palavra Jesus Cristo. Eu não ouvi nenhuma mensagem chamando os homens ao arrependimento. Eu não ouvi a palavra céu. O que eu ouvi foi um coach no púlpito, tentando agradar e entreter uma plateia que se alegrava, que ria, que balançava a cabeça, que estava feliz com o orador, mas que estava saindo vazia, sem receber nada de Deus. Hoje, acreditem se quiserem, existem estudos em seminários para ensinar pastores a fazer igreja crescer. E se você acha que eu estou mentindo, um livro escrito por C.S. Lovett, intitulado Facilitando Ganhar Almas, ele delineia um plano de ganhar almas baseado em técnicas de venda na época em que ele escreveu. E veja só, 1959. Ele diz: você está no comando, falando aos cristãos
como se esses fossem vendedores. Olha o que ele diz: o ganhador de almas bem treinado pode levar aquele a quem ele evangeliza à decisão por Cristo. Não há terreno neutro à medida que ele avança com segurança e habilidade rumo ao ponto de salvação. É o controle que ele exerce sobre a conversa que torna isso possível. Ele sabe exatamente o que falará em cada passo do caminho e pode até antecipar a resposta positiva de uma pessoa a quem ele evangeliza. Pode manter a conversa focalizada no assunto principal e impedir que sejam introduzidos assuntos não relacionados. A técnica de controlar a conversa é algo novo na evangelização e representa um avanço no ganhar almas. E Lovett instruiu o cristão sincero a respeito de várias ferramentas necessárias e lhes deu algumas dicas úteis, como: converse sozinho com o seu evangelizado. Em um ponto, ele ensinou como pressionar para conseguir a decisão. E ele ilustra isso com algumas fotos. Quando você terminar de apresentar o evangelho, Lovett explicou o seguinte: coloque a mão ou o braço firmemente sobre o ombro da pessoa e, quase com um tom de ordem, lhe diga: curva a sua cabeça comigo. Observe, não olhe para ela quando você disser isso. Curve sua cabeça primeiro. Do canto de olho, você haverá em hesitação no princípio. Então, quando a sua resistência diminuir, sua cabeça se curvará. Sua mão sobre os ombros da pessoa sentirá o relaxamento, e você saberá quando o coração dela se rendeu. Curvar sua cabeça primeiro causa uma pressão psicológica terrível. Isso aqui é ensinado em seminário. Isso aqui é lido para pastores famosos que enchem os seus templos de pessoas vazias de Cristo. Quantas igrejas hoje, meus irmãos, estão repletas de pessoas que sofreram esse tipo de pressão psicológica, mas não foram verdadeiramente convertidas pelo Espírito de Deus. E o que nós podemos dizer sobre os cristãos que têm praticado esse tipo de evangelização? Temos enchido as igrejas com pessoas que responderam ao Evangelho porque queriam agradar sinceramente o pai e a mãe. Quem curvou a cabeça, fechou os olhos e veio até a frente, mas não se arrependeu e creu de verdade. Quantas pessoas vieram à frente por causa da luz apagada, do gelo seco, da música de fundo, geralmente num tom menor, para causar algum tipo de emoção, e estão convictas de que de fato são cristãs, quando nunca experimentaram o milagre do novo nascimento. Que benefício nós temos feito ao nosso país pela maneira como nós temos evangelizado. Não é de se estranhar, meus irmãos, que o número de crentes aumenta, mas o mundo só piora. Não é de se estranhar que o Brasil tem crescido no número de evangélicos, mas é claro que a nossa sociedade está em declínio. Não é de se estranhar que nos Estados Unidos o chamado cinturão evangélico tem o mesmo número de divorciados que o restante do país, que não se confessa cristão ou protestante. O propósito da nossa mensagem hoje é exatamente examinar, com base em Efésios 2, de 1 a 10, o que a palavra de Deus ensina sobre a conversão. Nós veremos que ela não é um ato de autoajuda religiosa, mas de fato um milagre divino. E vamos compreender também como esse entendimento correto alimenta a evangelização, que é uma marca vital e indispensável de uma igreja verdadeiramente saudável. Agora, para começar, queria refletir junto com você em 3 perguntas. Você já se sentiu preso, desejando uma mudança que parecia completamente fora de alcance? O que você acredita que é necessário para que uma pessoa mude de verdade? Ou você acha que é impossível mudar? Você acha que pau que nasce torto nunca se endireita? É possível mudança? Você já experimentou essa mudança na sua vida, no seu coração? Outra pergunta: quando você pensa nessa palavra conversão, o que é que vem à sua mente? Uma decisão puramente humana, uma experiência emocional intensa ou alguma coisa diferente? E qual você acredita ser o papel da sua vida e da nossa igreja
e mostrar ao mundo a verdade transformadora sobre Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Queria ler com os irmãos esse texto. A gente acabou de sair de Efésios, pregamos Efésios todo, e agora voltamos para esse texto que é fundamental para a nossa compreensão desse tema da conversão e também da evangelização. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. A primeira parte do nosso texto nos mostra o diagnóstico: mortos em nossos pecados. O versículo de 1 a 3 fala sobre essa realidade da condição espiritual do homem sem Cristo. Ele está completamente perdido. A isso nós chamamos de depravação total. E depravação total, meus irmãos, não quer dizer que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, mas que o pecado afetou cada parte do nosso ser, a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade e também o nosso corpo. Nós estamos tão corrompidos pelo pecado que nos tornamos completamente incapazes de nos salvar. O pecado, ele não é apenas uma fraqueza ou um rótulo que a sociedade nos impõe. A Bíblia define o pecado como sendo uma rebelião que nós cometemos de forma pessoal, voluntária e alegre contra o Deus que nos criou. E tudo isso porque nós estamos insaciavelmente satisfeitos com o nosso pecado. Nosso não. Eu estou falando do homem natural, que ainda não conheceu a Deus. Eu estou falando de mim, de você, que hoje convertido vivia dessa forma. O apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 2, ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele se inclui. Veja só, ele era judeu, ele cresceu no meio dos judeus, era irrepreensível como fariseu, era um homem totalmente apegado às Escrituras, que desde o início da sua vida foi orientado pelos pais nos caminhos de Deus e criado também aos pés de Gamaliel. E esse homem está dizendo que ele também andava outrora dessa forma. A gente vai ver Jesus falando com Nicodemos, o mestre da lei em Israel, em João capítulo 3, um homem respeitadíssimo na comunidade judaica, e Jesus diz para ele: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Mas espera aí, ele era um homem aparentemente bom, um homem que era apegado às Escrituras, que fazia orações, que dava o dízimo, dava esmola, um homem moralmente aos olhos dos homens exemplar. E Jesus está dizendo: você está perdido. Ou você nasce de novo, ou você não terá vida eterna, você não verá o reino de Deus. Porque não existe nenhum homem, como nós já vimos em Romanos 3, 9 a 20, que seja justo, que faça o bem, que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se corromperam, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e não atingiram o padrão da glória de Deus. Esse é o retrato da condição humana. Nossos esforços, nossa moralidade, nossas boas intenções, nada disso pode trazer vida ao homem.
Uma pessoa espiritualmente morta, ela não pode escolher a vida, assim como um cadáver não pode escolher levantar-se do túmulo. Eu e você e todas as pessoas, nós estamos, por natureza, incapacitados de salvar a nós mesmos. E pior, meus irmãos, o homem sem Deus não deseja ser salvo, porque ele ama o pecado. Ele ama o pecado. Eu era assim. Eu estava satisfeito no meu pecado. Sempre estive. Feliz no meu pecado. Em sair, beber, farrear. Minha vida era assim. Eu não queria saber de Deus, não buscava Deus. Eu ia para a igreja para ver as meninas que eu tinha ficado no final de semana nas boates, para ver meus amigos e me gabar diante dele. Isso tudo na igreja. Eu não era evangélico, mas eu ia para a igreja. Eu não queria saber de Deus. Eu estava feliz na minha vida. Estava feliz no meu pecado. Na verdade, eu odiava crente. Eu tinha pavor de crente. Eu tinha nojo de crente. Eu batia em crente. Eu não queria saber de falar da minha irmã ou com a minha irmã, porque ela se dizia evangélica e eu não falava com ninguém que fosse da lei de crente. E eu fiquei sem falar com minha irmã. Eu jogava a Bíblia dela no vaso. Eu batia nela em casa. Não deixava ela ler a Bíblia, orar. Ela tinha que acordar de madrugada para ir para o banheiro, para ler a Bíblia e orar. Depois, por meio de Michele, Natália se converteu, que hoje é missionária no Panamá. Depois minha mãe. Depois eu acabei indo para o acampamento e ali Deus usou a vida de pessoas que foram instrumentos dele para me alcançar. Mas eu não queria. Eu não tinha vontade de mudar de vida. Eu sabia que eu tinha um vazio dentro de mim. Mas eu não sabia qual era a resposta. Eu não queria mudar. E a gente vê, meus irmãos, essa realidade da morte espiritual, mas também o caminho da graça. Essa compreensão profunda da nossa miséria é uma preparação para a glorificação. Glorificação de quem? De Deus. De Deus. O diagnóstico superficial vai acabar gerando uma alegria superficial e entendimento limitado da nossa cura. Enquanto eu e você olharmos para o homem e acharmos que o homem é bonzinho demais e que nele existe o potencial de mudar de vida e de andar de acordo com Deus, enquanto você rebaixar o pecado, você nunca verá a necessidade do sacrifício de Cristo e nem valorizará o sacrifício que foi feito na cruz em nosso lugar. Hoje o nosso mundo chama tudo de doença. Nós vivemos de fato numa sociedade sem pecado. A ira não é mais pecado, agora é TOD. Eu sempre gostei mais de Nescau, mas hoje é TOD, né? Tudo tem uma justificativa e tudo é doença. Tudo é doença. A obesidade agora não é mais glutonaria, ou causa da glutonaria. Tudo é doença. Então o homem não precisa mais se arrepender. E Deus será considerado injusto e maldoso se julgar essas pessoas por causa dos seus pecados. Quero dizer, digo, por causa das suas doenças. Ansiedade. A Bíblia diz que é pecado. Hoje não é mais pecado, hoje é doença. Nós estamos mudando os nomes das coisas porque não queremos ofender. Não queremos ser duros. Queremos ser maleáveis, agradáveis. Mas a Bíblia chama essas coisas de pecado. E se é pecado, precisa de arrependimento. Precisa de lágrima. Precisa de mudança. Precisa de mudança. Agora, a consciência da condenação, quanto mais clara for, maior será o espanto com a salvação e com a graça. É isso que aconteceu com a mulher que entrou na casa de Simão e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, ungiu com bálsamo, enxugou com seus cabelos. E por que ela fez isso? O Senhor Jesus disse: a quem muito se perdoa, muito ama. A compreensão do pecado, da grandiosidade do pecado, traz essa admiração pelo amor demonstrado por Cristo e o perdão que nós conquistamos na cruz.
Aquele a quem mais tem consciência de pecado, mais valorizará a graça, o amor e o sacrifício de Cristo. E admitir essa corrupção total, não parcial, mas total, prepara o coração para glorificar exclusivamente a Deus. A profundidade da nossa consciência determina a atitude da nossa gratidão. Como alguém disse, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Não vai ser. Isso tudo nos leva à segunda parte do nosso texto, que fala sobre o milagre da conversão. E o nosso texto apresenta o milagre da conversão como uma obra soberana de Deus. Após pintar o quadro sombrio da nossa morte espiritual, Paulo aqui introduz um ponto de virada, talvez um dos mais dramáticos da história humana, com duas palavras muito simples. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Vocês andavam de acordo com o príncipe da potestade do ar. Andavam de acordo com o curso do mundo. Vocês faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Vocês eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, uau, esse mais é extraordinário. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. Uau, irmãos! Que coisa linda! A salvação, portanto, origina-se em Deus e na iniciativa dele. Paulo descreve essa obra milagrosa dizendo que nós estávamos mortos, mas que ele nos deu vida juntamente com Cristo. A conversão não é fruto de técnicas humanas, mas de uma ação poderosa de Deus em nos levantar dentre os mortos e nos trazer vida. Essa esperança nos surge dentro de nós, ela irrompe do coração de Deus, que é rico em misericórdia e grande em amor. Então, a conversão, como eu falei, não é resultado de técnicas, mas nem de pregação emocionalmente manipuladora, ou de uma decisão bem informada. Ela é um ato sobrenatural, uma ressurreição espiritual. E mais importante do que chamar isso de um ponto doutrinário específico, nós devemos reconhecer que isso é sustentar a mesma teologia do apóstolo Paulo, que diz claramente que foi Deus que fez essa obra de salvação em nós, e também do próprio Senhor Jesus, que nos ensina que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu, e que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o trouxer. E o que isso nos ensina? Que nossa resposta de arrependimento e fé é o resultado infalível dessa obra necessariamente anterior de Deus, de regeneração. Aqui nós temos a ordem da salvação. Um coração que está morto, de repente, ele é regenerado. Por meio da pregação do Evangelho, o nosso coração, ele desperta. Deus regenera, Ele transforma, Ele dá vida a um coração. E esse coração agora vivo é capaz de crer e também de se arrepender. Então, a natureza da conversão não é uma escolha informada, mas uma ressurreição espiritual. É um milagre que acontece na vida daquele que crê por meio do Espírito de Deus. Eu e você, meus irmãos, somos um milagre de Deus. Nós que cremos em Cristo e fomos alcançados pelo Evangelho. Isso tudo nos ajuda a preservar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isto, essa palavra isto no grego está no neutro, se referindo tanto à graça como também à fé, ou todo o processo de salvação que vai do versículo 1 até o versículo de número 7. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo isto é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, do nosso esforço, de nada que nós possamos fazer, mas vem de Deus, exatamente para que ninguém se glorie.
Já parou para pensar nisso? A sua fé, o seu arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento também, pastor, também. 2 Timóteo, capítulo 2, deixa claro, o apóstolo Paulo orando, ele diz que pede que Deus não apenas lhes conceda o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Quem é que concede o arrependimento? É Deus que concede. Deus concede o arrependimento, Deus concede a fé. Por meio da pregação, Ele regenera o coração. Toda a obra de salvação é um milagre de Deus. Pastor, então a gente não tem que fazer nada? Tem. A gente tem que pregar. Porque aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Mas quem salva é Deus. E toda a glória e todo o mérito é completamente de Deus. Isso protege a gente de qualquer orgulho e nos livra também da tentação de confiar em métodos humanos, irmãos. Como observa bem o teólogo Owen Strachan, a conversão não é um subproduto de encenação e psicologia, mas um dom do Espírito de Deus. Não podemos projetar, manipular ou produzir conversões. Podemos e devemos proclamar fielmente o Evangelho, mas é o Espírito de Deus quem sopra onde quer, abrindo corações e ressuscitando mortos. É Ele que faz isso. E a gente sabe disso. Pedro pregou para aqueles que crucificaram a Cristo em Pentecoste. E quantos se converteram naquele dia? 3.000 pessoas. Uau, pastor! Ele não usou de técnicas, não, ele só pregou. E ainda disse o seguinte: vocês mataram e crucificaram o autor da fé, o autor da vida. Ele repreendeu o pecado deles e mostrou que Jesus era o Rei e o Salvador do mundo. Eles se arrependeram, se converteram e foram batizados 3.000 pessoas. Mas você acha que esse foi o maior avivamento que a gente tem na Bíblia? Foi não. Há muito tempo atrás, um profeta fujão, que queria que o povo que ele iria pregar morresse, fosse para o inferno, que Deus descesse o juízo sobre ele. Esse profeta, chamado Jonas, acabou indo para Nínive. E ele pregou de qualquer maneira. Pregou de qualquer jeito. Ele pregou querendo que os seus ouvintes morressem. Veja só, olha o pregador. Eu quero que você morra. É esse desejo de Jonas, que o seu auditório, o seu público, não dessem ouvido à sua voz, não se arrependesse. Ele pregou para que ninguém se arrependesse, ele queria que o povo morresse. Sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu. 120.000 pessoas se arrependeram, choraram, se vestiram de pano de saco e de cinza, e Deus queria destruir Nínive, não fez. Aí Jonas fala: eu sabia, é por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que se eu pregasse e o povo se arrependesse, o Senhor iria perdoá-lo. Por isso que eu não queria vir, eu queria que ele morresse. Olha que coisa. Pregou de qualquer jeito e o povo se converteu. Não tem a ver com técnica. Tem a ver com o Espírito de Deus soprar onde quer, em quem quer, do jeito que quer, quando quer. A obra de salvação que Deus realizou na sua vida e na minha vida é um milagre. É um milagre. O novo nascimento cristão é um milagre. Não é algo que pode ser produzido. Nós podemos encher uma igreja de adeptos, podemos encher a igreja de admiradores que gostam do templo, que gostam da localização, que gostam da temperatura e do som. Temperatura do ar-condicionado e o som. Nós podemos encher a igreja de várias formas. Podemos encher a igreja oferecendo balinha. Podemos encher a igreja por meio de vários programas. Eu posso encher uma igreja de adeptos, mantendo-os todos no inferno. Não importa estar na igreja, ou ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja. Você precisa estar sentado nos lugares celestiais em Cristo. E o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Não adianta ser batizado nas águas, se não foi primeiramente batizado pelo Espírito.
é Deus que opera. Pastor nenhum tem glória na salvação de ninguém. Missionário nenhum tem glória na salvação de ninguém. Toda a glória de todos, toda a salvação pertence a um só. A um só. E isso nos leva então à nossa terceira parte. Olha o nosso cenáriozinho aqui, ó. Nada de esforço humano e técnicas, técnica de convencimento, marketing, psicologia de altar, nada disso, para tentar quebrar as barreiras humanas. Como a gente viu, o homem é salvo pela graça, a fé é um dom de Deus, não vem de obras, os corações são abertos pelo poder de Deus através da obra soberana do Espírito Santo. E isso protege o Evangelho, isso protege a glória de Deus. Deus é o autor da salvação, do início ao fim, do início ao fim. Isso nos leva então ao propósito da nova vida. Efésios 2, versículo 10, vai dizer que a salvação ela nunca é um fim em si mesmo, é o começo de uma vida com propósito. E Paulo conclui essa sessão magnífica explicando esse propósito, pois somos feitura dele, ou poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós que fomos ressuscitados espiritualmente, que somos obras-primas de Deus, recriados para viver de uma nova maneira, eu e você devemos viver agora uma vida de obediência que se manifesta de forma central na missão que Cristo deu à sua igreja, que está ligada à evangelização. A gente vai ver logo depois aqui do capítulo 2, entrando para o capítulo 3, Paulo falando sobre o mistério, falando sobre ele estar preso por anunciar o evangelho, e depois ele vai afirmar que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por meio da minha vida e da sua vida, de nós que fomos ressuscitados com Cristo, nós que recebemos a vida de Deus, eu e você, a igreja de Cristo, precisa manifestar a sabedoria de Deus ao mundo por meio da pregação do Evangelho. Somos feitura de Cristo, essa salvação produz um testemunho, não termina na nossa salvação, mas transborda em um testemunho visível para o mundo do poder de Deus que nos transformou, e a obra principal está ligada a essa proclamação do Evangelho. Aquilo que Deus fez em Cristo, oferecendo perdão e vida eterna a todos aqueles que se arrependem. Agora, algumas perguntas. Quem deve evangelizar? Todos nós. Não é pastor e missionário e nem os apóstolos apenas, mas toda a igreja precisa evangelizar, como eu acabei de falar. É pela igreja que a sabedoria de Deus se torna conhecida. Em Atos 8:1 diz que os que foram dispersos iam por toda parte, pregando o evangelho. Os apóstolos estavam em Jerusalém, mas todos os crentes que iam por todas as partes iam pregando o evangelho. Meus irmãos, a gente prega o evangelho por meio da pregação, da proclamação, mas também por meio da comunidade, por meio do amor com que nós nos amamos uns aos outros. Jesus deixou muito claro em João 13, versículo 34 e 35, que por meio do nosso amor, o mundo iria nos reconhecer como discípulos dele. Quando a igreja ama e vive uma vida de unidade, isso é um instrumento poderoso de evangelização para o mundo. Em João 17, Jesus também orou por essa unidade, afirmando que à medida que nós fôssemos um, o mundo iria crer que ele enviou Jesus para salvá-lo. É por meio dessa unidade, por meio do amor da igreja, que Cristo é anunciado. Agora, como devemos evangelizar? Rapidamente, 5 pontos. Diga às pessoas com honestidade que se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas, mas que haverá um preço. Não adianta mudar o evangelho. Fale da necessidade de arrependimento e de abandonar a sua antiga vida. Fale da necessidade de tomar a cruz, de morrer para si mesmo, para viver para Cristo. Aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perder, mas aquele que perder a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O chamado a crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados é um chamado à renúncia, à morte do ego e do eu. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Além disso, diga às pessoas com urgência que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm que decidir isso agora. Quando nós falamos o Evangelho, não há qualquer vantagem em esperar uma melhor oportunidade. Tem gente que diz, vou deixar para amanhã, deixa eu pensar.
Pensaram no quê? Tem outra proposta? Vou fazer um outro orçamento? Vou ver se existe um outro caminho, um caminho melhor? Não existe outro caminho. Não existe uma outra via. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. De acordo com a Bíblia, Jesus é o único caminho para Deus. Você pode sugerir um outro caminho, um outro meio pelo qual pecadores possam se reconciliar com Deus Santo? Não há outro meio além de Cristo. E se Ele é o único meio, então o que é que a gente está esperando? A Bíblia adverte: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A salvação é hoje. Se você está aqui e está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, você precisa se arrepender hoje do seu pecado e confiar hoje em Jesus como seu Salvador. E se hoje você confiar nele como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, hoje mesmo, Deus vai perdoar você, vai te dar nova vida, vai te batizar com o Espírito, vai te colocar na família de Deus e encher o teu coração da alegria e da paz de uma vida reconciliada e justificada diante dele por meio da fé. Terceiro, como evangelizar? Diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, serão salvas, embora haja dificuldades, vale a pena. Deixa eu falar, caminhar com Cristo não é parque de diversão, não. Tem gente que está encobrindo verdades do Evangelho novamente para encher a igreja. O chamado à vida cristã é um chamado de renúncia e de pagar um preço alto. Nós vivemos num mundo que é hostil ao Evangelho, é hostil aos crentes, é hostil aos valores bíblicos. Em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé sofreram oposição por causa da sua fé. Jesus foi perseguido, João Batista foi morto, todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Nós que somos chamados por Cristo e vamos viver diante de Cristo, andamos na contracultura desse mundo. Quer andar de acordo com o curso do mundo? Quem faz isso são aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Para descer correnteza, meu irmão, até peixe morto desce. Agora, para subir, tem que fazer esforço. A vida cristã é marcada por esforço. Nós somos chamados a pagar um preço. E nós pagamos. Nós pagamos os impostos porque somos honestos e cristãos. Nós devolvemos o troco correto porque não aceitamos defraudar alguém. Nós pagamos um preço pelo testemunho que carregamos e pela vida que temos. Então, diferente do que uma determinada igreja prega por aí, do venha para Cristo e pare de sofrer, a verdade do Evangelho é que você vem para Cristo e você vai sim ter que pagar um preço por ser um seguidor de Jesus, uma seguidora de Cristo. Em quarto lugar, ou quinto, não me lembro mais, ore. Ore. Se a salvação é uma obra evidente de Deus, devemos depender dele em tudo. O apóstolo Paulo, ele acreditava na soberania de Deus na salvação, ele acreditava na predestinação e na eleição, e mesmo assim, em Romanos capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. E se Deus já sabe quem vai ser salvo, se Deus é que determina, se Deus é que escolhe, por que eu tenho que orar? Porque tem que orar. Você tem que orar. Você não sabe. Você tem que orar. Ore, ore, ore. Não pare de orar. Algum tempo atrás, não sei quanto tempo agora, não sei se já fez um mês, do nosso batismo, eu tive a alegria de batizar meu pai. 73 anos. Antes de eu me converter, eu tenho 20 anos, 25 anos de vida cristã. Antes de eu me converter, o meu pai já ia na igreja, com minha mãe e com minhas irmãs. Meu pai tem mais de 25 anos que vai para a igreja, mas não conhecia Cristo. Ele fez sala de batismo aqui na igreja no primeiro semestre. Terminou a classe, ele estava animado. Vou me batizar. Cheguei para ele em casa e perguntei: pai, por que eu tenho que batizar o senhor? Meu filho, eu sou uma pessoa boa, o senhor vai para o inferno.
o senhor não é bom coisa nenhuma, o senhor é bom para o fogo. O senhor é um desgraçado pecador. Você não tem vida em você. Sua boca fala mentira. Seus pés correm para o mal. Você não busca Deus. Você não é justo. Você não é bom. Você é um pecador miserável. O salário do seu pecado é a morte. Eu não posso batizá-lo. E não farei. Se for para batizar o Senhor, vai ser com alegria e com convicção de que o Senhor é um convertido de verdade. Quer encerrar alguém no inferno? Batize essa pessoa, trate ela como um crente e deixe ela satisfeita no banquinho dela. Ela vai morrer acreditando que é crente, mas no final vai sofrer o fogo eterno, o afastamento de Deus, porque não se converteu. Se convenceu, mas não se converteu. Ele ficou muito triste, e eu também. Não foi fácil falar isso para o meu pai, mas fiz isso por amor. Ele fez a classe de novo, é insistente ele. Terminou a classe, estava animado para batizar. Perguntei no conselho, levei os nomes dos que iam se batizar. O irmão Edmárcio, ele falou: pastor, eu tenho acompanhado o seu pai e entendo que o seu Eduardo, ele reconhece Jesus como Salvador da vida dele. Se você tem certeza disso? Ele disse: tenho. Perguntei para o meu pai no carro: pai, por que eu devo batizar o senhor? Disse: meu filho, eu não sei qual é a resposta que você quer ouvir. Mas o que eu posso dizer, meu filho, é que eu cheguei aqui em Brasília de um jeito e hoje eu sou outro homem. É isso que eu sei dizer. Eu não sei citar um versículo. Eu não sei muita coisa. O que eu sei é que eu sinto que eu sou uma nova pessoa. Eu sei que eu sou um pecador. Sei que Jesus morreu por mim na cruz. E eu confesso Ele como meu Salvador. E eu já não sou mais um homem que eu cheguei aqui nessa cidade. Eu disse: pai, eu batizo o Senhor. É isso. Agora é discipulado. Agora é santificação progressiva. Agora é conhecer mais de Deus. Mas ele entendeu. Ora, não importa se está demorando. Eu tenho orado 25 anos pelo meu pai. Eu batizei meus filhos. Eu batizei meu pai. Que bênção. Deus salva não só crianças, adolescentes e jovens. Ele salva idosos. Ele transforma corações. Não existe nada que seja difícil para o Senhor. E o que é evangelização? Não é imposição, ninguém tem que impor nada a ninguém. Não é testemunho pessoal. Não, não é isso não. Também não é ação social ou envolvimento político. Vamos entregar sopa. Não, isso não é evangelismo. Não é apologética, ficar defendendo sua fé. Não. E nem é o próprio resultado da evangelização. A gente não pode pensar que evangelização é apenas ver os outros convertidos e nem que está no nosso próprio poder converter alguém, de jeito nenhum. No Congresso de Lausanne, em 74, John Stott disse que evangelizar não significa ganhar convertidos, significa apenas anunciar as boas novas, independentemente dos resultados. E por que evangelizar? Pelo desejo de sermos obedientes a Deus, na grande comissão, por amor aos perdidos e pelo amor pela glória de Deus. Nós anunciamos o Evangelho e a glória de Deus entre as nações, de acordo com o Salmo 96, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Jesus disse em João 4 que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse procurar adoradores são as pessoas convertidas, que tiveram seus pecados transformados, sua vida habitada pelo Espírito de Deus e agora vivem para Ele. Aqueles que antes eram idólatras e viviam uma vida autocentrada, agora abandonaram os ídolos e a sua antiga forma de viver e vivem agora para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus a manifestação do seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora, como a gente deve encarar o evangelismo?
não como um programa e evento, mas como uma cultura, irmãos. Programas, eles são passageiros, mas a cultura, ela é permanente. Eu e você devemos viver a cultura de evangelização, e não programas de evangelização. E veja só, eu não sou contra programas de evangelização. Eu acho legal isso. Querem sair no parque, entregar água e dizer que Jesus é a água da vida. Querem entregar folheto no parque, no eixão. Querem fazer isso? Vamos fazer. O coral tem saído e cantado e pregado o evangelho por meio da música nas quadras. Tem sido fantástico participar disso. Mas isso tudo é programa, é evento. Agora, a cultura é diferente. A cultura leva a igreja como um todo a anunciar o evangelho. Cada membro deve articular o evangelho. Deve orar de forma contínua e intencional por fruto. E o amor visível da própria igreja deve validar a sua mensagem. A gente tem um testemunho coletivo. E esse testemunho coletivo é o ao vivo do evangelho. Quando a igreja tem amor radical e santidade, ela naturalmente acaba atraindo as pessoas. Não porque é igual ao mundo, mas exatamente porque é diferente dele. Deus quer ver as nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. E o mundo, quando vê as nossas boas obras, ele glorifica o Pai que está nos céus. A igreja é a luz de Deus nesse mundo. E ela não pode ficar escondida no alqueire. Tem que ser colocada no velador, para iluminar todos que entram. A minha vida e a sua vida deve brilhar a luz de Jesus. A proclamação verbal ganha credibilidade quando a comunidade reflete o caráter do Salvador, sendo um ao vivo do Evangelho para o mundo. Então, a conversão, meus irmãos, como milagre. A igreja não pode calar, e essa gratidão deve se transbordar em missão. O nosso compromisso corporativo deve ser proclamação constante, cuidado mútuo radical e oração intencional ligado à urgência. Quando isso tudo estiver presente, a nossa igreja estará centrada no Evangelho e será impulsionado pela missão. Veja só, proclame constantemente o Evangelho. Todos nós, onde estamos, devemos pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei abordar. Sabe sim que a gente já está cansado de falar aqui na igreja. Quando alguém chegar para você, ela vai perguntar, tudo bem, você vai dizer o quê? 0 para vocês. 0. Vamos lá, provinha de novo. Você, todos os dias, conversa com pessoas. As pessoas chegam para você, a primeira coisa que ela faz é dar a mão e ela faz uma pergunta. Tudo bem? Como vai? Você vai responder o seguinte, eu estou melhor do que eu mereço. Sabe por quê? Eu sou um pecador. O salário do pecado é a morte. Mas Deus me amou e enviou o seu Filho para morrer numa cruz por mim. E quem crê nele tem vida eterna. Eu creio em Jesus e já passei da morte para a vida. Eu estou melhor do que eu mereço. Deixa eu perguntar, e você? Você já colocou sua fé em Jesus? Você vai evangelizar em 10 segundos. Eu faço isso todo dia. Todo dia. Eu prego o evangelho para no mínimo 10 a 15 pessoas. Eu chego, vou abastecer o carro, o frentista, olá, bom dia, tudo bem? Melhor do que eu mereço. E aí eu comprava. Cheguei na farmácia ontem, fui comprar o remédio, a senhora, tudo bem? Melhor do que eu mereço. Porque eu estava doente, uma doença terrível, sabe qual é? Pecado. Eu ia para o inferno, pior do que morrer, é ir para o inferno. Mas eu descobri a cura é Jesus. Quem crê nele tem vida eterna. Eu creio em Jesus e vou para o céu, estou curado. E você, já tomou dessa cura? Já se arrependeu do seu pecado, confiou em Jesus como seu Salvador? Na farmácia. Eu não preciso de um púlpito. Eu não preciso de slide. Eu não preciso nem da Bíblia, ficar caminhando com ela. Eu preciso abrir a boca e pregar. Irmãos, Deus quer usar a nossa vida. Não é o pastor Eduardo, o pastor André, Ivan, os presbíteros. É cada crente. Aonde está? Ali. Nós somos chamados a proclamar. Outra atitude é o amor. Irmãos, cuidado intencional, verdadeiro, uns com os outros. Nós temos um grande desafio numa igreja que cresce, nós estamos com quase 600 membros, fora os congregados e as crianças.
E nós temos grupos pequenos de 40 pessoas. É uma congregação. Esse grupo dá para multiplicar em 4, no mínimo. Ah, pastor, mas a gente gosta tanto, é tão gostoso estar aqui. É. Por quê? Ah, porque a gente se sente família. Que legal. Tem gente que entra e sai da igreja e vai embora, porque diz que entrou aqui e não conhece ninguém. Entrou aqui e não descobriu essa família. Entrou aqui e saiu e ninguém falou oi. Gente doente, gente que precisa de ajuda, gente que precisa de cuidado, de amor. Mas a gente parece que só quer cobrar amor e não dá amor. Deixa eu falar uma coisa, amor é dívida, não é crédito. Para o crente, amor é dívida, não crédito. Você não tem crédito de amor, você tem dívida de amor. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração. É um amor eterno. Tu paga e está devendo ainda. Nós precisamos amar. Tu conhece o teu vizinho aí do lado? Quem está sentado atrás, na frente? Não? Pergunta o nome. Ah, ele não falou comigo? Fala com ele. Ele não me desejou uma boa noite? Dá você a boa noite. Para de esperar que o outro faça. Faz você. Faz você. Abre a tua casa, recebe os irmãos. Se doa, se consagra, sirva. Foi aniversário do irmão, liga para ele, mas eu não conheço. Passa a conhecer. Falei hoje pela manhã, os meus filhos chegam para mim, eu sou obrigado a amar todo mundo? É. Sou obrigado a gostar de todo mundo? Não, gostar é muito forte, mas você tem que influenciar pessoas. Você tem que aproximar de pessoas. Você precisa falar de Jesus para pessoas, você precisa discipular essas pessoas, instruir elas. Isso não vai acontecer se você não der um passo na direção das pessoas. Existe gente morrendo, irmãos. Existem pessoas mortas espiritualmente do nosso lado. A gente tem a mensagem que pode trazer vida e a gente fica calado. A gente crê realmente nesse evangelho. Nós cremos na mensagem que anunciamos. Alguém já disse que uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Acho que até o pastor André citou isso esses dias aqui. E é isso mesmo. A mesma coisa deveria se dar com o cristão. Um cristão que não evangeliza deveria ser evangelizado. Precisamos amar. Quando nós amarmos uns aos outros, o mundo vai ver a beleza de Jesus em nós. E ore intencionalmente com urgência. Algumas aplicações para nós, rapidamente. Como indivíduo, aprenda e articule o evangelho. Explique as boas novas de forma clara e simples. Pastor, precisar de um treinamento, você já teve. E não tem desculpa aqui nessa igreja. A gente, no início do ano, teve um treinamento exatamente sobre como evangelizar por meio de relacionamentos com o pessoal da Sherwood Global. O pastor Tiago veio aqui, deu treinamento para a igreja. Numa escola dominical de um ano inteiro, nós falamos sobre evangelismo usando o material do John MacArthur. Não é falta de treinamento. Aprenda a articular o evangelho e fale do evangelho. Além disso, ore com intencionalidade, nominalmente por amigos familiares. Por quem você tem orado? Quem é a sua lista de oração dos descrentes que precisam conhecer a Cristo? Outra coisa, viva como testemunha. Sua vida é um sermão diário que dá credibilidade à mensagem. O testemunho não salva, mas abre as portas para que a pregação alcance o coração daqueles que vão ouvir. E para nós, como igreja, precisamos cultivar uma cultura de evangelismo, normalizar o evangelismo e celebrar a fidelidade. O importante não é o fruto, o importante é a fidelidade. Deus não está preocupado se você vai ganhar pessoas para Cristo. Deus está preocupado se você está pregando ou não. O resultado é com Ele. O semeador sai a semear. Aonde a palavra cai, vai dar o fruto que Deus designou ela. Mas a mim e a você cabe pregar. Além disso, sejamos um testemunho de amor. Cuide do seu irmão. Não seja como Caim, quando Deus perguntou a ele, cadê seu irmão? Por acaso eu tutor do meu irmão? Você tem que cuidar do seu irmão, sim. Cuide do seu irmão, ame o seu irmão. Veja isso como um trabalho, uma responsabilidade que Deus coloca sobre a sua vida, porque é. Terceiro, pregue o evangelho a todos. Cada culto, cada reunião,
deve apresentar o Evangelho com urgência. É por isso que nós enviamos missionários, sustentamos missionários no mundo todo, porque nós acreditamos que Deus salva os homens pela loucura da pregação. E a aplicação final, por favor, nunca perca o espanto, nunca perca o espanto. Quanto mais nos maravilharmos com a graça de Deus, que trouxe vida a todos nós quando nós estávamos mortos, mais naturalmente falaremos de Cristo. Que a igreja seja conhecida por um amor radical, pregando com autoridade e orando com dependência, até que outros também possam viver. Que Deus nos use, irmãos, e que essas marcas estejam presentes na nossa vida. Você consegue imaginar uma igreja onde os seus membros não são convertidos? Você consegue imaginar uma igreja onde os crentes não pregam o Evangelho? Como uma igreja dessa pode ser saudável? Uma igreja de joio e não de trigo? Uma igreja de pessoas convencidas e não convertidas? Uma igreja de pessoas que só quer receber e não dá? Uma igreja de pessoas que não anuncia o Evangelho porque não crê no poder dele? E talvez não creia porque nunca experimentou desse poder na sua própria vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Deus salva os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Irmãos, conversão e evangelismo, mais marcas de uma igreja saudável. Perguntinha para você e eu encerro. Se toda a igreja tivesse vivido esse ano de 2025 como você viveu, como estaria a igreja hoje? Responde não, tá? Responde não. Mas pensa a forma como você tem vivido diante de Deus. Talvez para muitos de vocês seja o último culto do ano. Queria que você refletisse nisso. Você já experimentou o milagre da conversão? A sua vida tem sido instrumento de Deus para a evangelização e levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Que Deus te use nesse ano de 2026. Que seja um melhor ano na sua vida. Que as grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida ainda estejam por vir nesse próximo ano. Que Deus te use como nunca te usou. E que você se coloque de fato na mão dele. E se você tem refletido na sua vida, e você tem entendido que talvez você não seja um convertido, hoje, o último culto do ano, pode ser o início de uma jornada com Deus, de uma caminhada com Cristo. Se arrependa do seu pecado. Confesse Jesus como Salvador da sua vida e receba o perdão que Deus tem para todo aquele que se arrepende e crê. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo culto, obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Vimos o diagnóstico do homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Vimos que a solução para ele é o milagre da conversão, um ato soberano do Senhor que age com misericórdia, amor e graça, regenerando o coração, imputando fé e arrependimento. Peço que o Senhor realize esse milagre nessa noite, na vida daqueles que estão aqui e que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador. Que o Senhor possa agir de uma maneira muito poderosa, que o coração dessas pessoas possam queimar por meio do Teu Evangelho. O Senhor ainda salva pessoas por meio da pregação da Tua palavra. Salva pessoas nessa noite com o Teu poder. E nos ajude como igreja, como nova criaturas que somos, feitura do Senhor, poema do Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma vida de obediência, de consagração, de santidade, uma vida de revestimento de Cristo, mas uma vida também que anuncia ao mundo a verdade do Evangelho, de que todo aquele que se arrepende e crê em Cristo tem a vida eterna e recebe o perdão dos seus pecados. Abençoe-nos, ó Deus, perdoe-nos
pela forma, às vezes, displicente que temos vivido a nossa vida cristã. E transforma o nosso coração para vivermos de maneira inabalável e em total consagração ao Senhor que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. É no nome do teu Filho que eu oro. Amém.